Reinaldo Azevedo, reunião do Banco Central e do TCU sobre Master e o que antecipei num papo on com a lei. Vamos ver aqui o Reinaldão. Vai para Vitória, terra do Magno Malte. É isso aí, minha querida. On com a lei. Vamos ver aqui na coluna do Reinaldo Azevedo. Segue abaixo, em preto. Reportagem da Agência Brasil, publicada ontem, reproduzida no UOL. Em vermelho, transcrevo trechos de um artigo deste escriba na quarta passada do dia 7. Ative a questão legal. Em azul, a comentários de agora. Na madrugada desse dia 13, o Banco Central concordou com a realização de uma inspeção no Tribunal de Contas da União sobre o processo de liquidação extrajudicial do Banco Master, disse nesta segunda, dia 12, o presidente do TCU, Vital do Rego. O ministro esteve reunido nesta tarde com o presidente do BC, Gabriel Galípolo, e disse que a autoridade monetária garantiu acesso aos documentos que fundamentam a decisão. Segundo Vital do Rego, o encontro teve como principal objetivo esclarecer dúvidas sobre a competência do TCU para atuar no caso e alinhar procedimentos entre as duas instituições. De acordo com o ministro, ficou definido que a inspeção já está em curso e que os documentos do Banco Central utilizados no processo de liquidação estarão disponíveis para análise na Corte de Contas. Hoje saio do Banco Central profundamente feliz com o resultado da reunião. Fizemos uma reunião com objetivos claros de dizimar qualquer tipo de dúvida sobre a nossa competência, afirmou o presidente do TCU em entrevista coletiva após a reunião. Vamos lá, meus queridos e queridas. Obrigado, Marcelão. Temos um grupo sim, gente. Tem grupo de Zap, tem muita coisa, tem caneca, tem livro para dar de presente, mas os livros é no Pix, tá, gente? 160 no Pix. Vocês ajudam o canal e ganham um brinde super bacana e relevante para poder acompanhar tudo por aqui, queridos. Hoje sai do Banco Central profundamente feliz com o resultado da reunião. Fizemos uma reunião com objetivos claros de dizimar qualquer tipo de dúvida sobre a nossa competência, afirmou o presidente do TCU em entrevista coletiva após a reunião. Segundo Vital do Rego, o Banco Central manifestou interesse em obter o selo de qualidade do TCU e a segurança jurídica decorrente da fiscalização. Esse processo não é apenas administrativo, é também administrativo e criminal, completou. O Banco Central ainda não se manifestou sobre esse encontro. Escrevi na quarta passada. Ficar gritando golpe no céu porque submetem contas a uma análise parece manifestação de quem não quer ver os números às claras. Ah, o TCU não tem competência para isso. Existem os offs na imprensa. Viu, Malu Gaspar? Inclusive os atribuídos a ministros do Supremo. Pela ordem, sim, o tribunal a tem. Se acham que não, a saída é a justiça, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai trazer matérias aí que estão rolando para todo mundo que está acompanhando, tá, queridos? Escolhe-se a trilha da intimidação e da difamação por meio das poderosas vozes em off. Segue a reportagem. Realizada na sede do Banco Central, a reunião ocorreu após forte repercussão da decisão do ministro Jonathan de Jesus, relator do processo no TCU, que havia autorizado de forma monocrática uma inspeção técnica no Banco Central para apurar a atuação da autoridade monetária na liquidação do Banco Master. Após recurso apresentado pelo Banco Central, Jonathan suspendeu a medida e o caso foi encaminhado ao plenário do tribunal. No recurso, o Banco Central argumentou que uma inspeção dessa natureza não poderia ser autorizada individualmente pelo relator e que a decisão deveria passar pelo colegiado do TCU. A autoridade monetária também sustentou que a iniciativa poderia ultrapassar os limites do controle externo ao incidir sobre decisões técnicas de supervisão bancária. Comento agora na madrugada desse dia 13. O Reinaldo tá voltando a fazer aquele texto colorido. Quando ele era colunista na Veja, ele fazia isso. Ele pegava um texto de terceiro, citava um texto antigo, ele cita em vermelho, e aí ele faz um novo comentário agora em azul. É como se fosse, gente, aqueles cadernos que a gente grifa com marca-texto. É bem esse estilo dele aqui. Comento agora na madrugada desse dia 13. Se o ministro Vital do Rego está mentindo e se o Banco Central não reconheceu a competência do tribunal, isso precisa ser dito, mas não acontecerá por uma razão lógica e legal. O BC entrou com embargo, como se lê, contra a decisão monocrática do ministro Jonathan de Jesus, que havia decidido monocraticamente em favor da inspeção. O banco argumentou que caberia ao pleno fazê-lo. Logo, é evidente que reconheceu a competência do tribunal, ou eu perdi alguma coisa. De resto, ainda que não a reconhecesse existe na lei, perceberam como essa sempre foi uma falsa questão? Segue a reportagem da Agência Brasil.
Com o entendimento firmado na reunião desta segunda-feira, Vital do Rego afirmou que está afastada da possibilidade de adoção de uma medida cautelar contra o Banco Central. O Banco Central entendeu que o TCU é um colaborador, disse. Segundo o ministro, o tribunal não pretende interferir na decisão de liquidação, mas analisar os documentos para verificar a regularidade do processo e conferir maior segurança jurídica. O ato de liquidação é um ato administrativo e regulatório, é um modelo técnico que o TCU está acostumado a analisar, afirmou o ministro. Ele reforçou que não cabe à Corte desfazer a liquidação do Banco Master e que eventual questionamento sobre a decisão nesse sentido só poderia ocorrer no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Escrevi na quarta passada. Chega de terrorismo barato ou muito caro e coordenado. Nem o TCU, nem ninguém, o STF tampouco, vão rever a liquidação do Banco Master. Conversa mole e industriada, o que se vai fazer é uma simples inspeção de seus termos. Pronto, tirado esse fantasma da sala, o que resta? Se o Banco Central fosse Deus e se manifestasse na sarça ardente, isso seria descabido, até porque o senhor não era muito gentil quando desafiado. Como a autoridade monetária pertence a esse mundo e como a inspeção, ou que nome mais simpático ou mais rombudo se queira dar, não é ilegal, qual é mesmo o busilis? O Master está liquidado e liquidado continuará. Assim, uma entre outras questões, havia mesmo aquela carteira de 12,5 bilhões de títulos podres que havia tentado passar ao BRB? Se ficar claro que sim, nada de novo no front, se isso, no entanto, for visto como uma mera questão de interpretação, deve-se entender que, não sendo Deus, o Banco Central tem que atender com mais precisão a critérios de humana governança, e ainda assim não haverá revisão da liquidação. Voltando para a reportagem, Vital do Rego informou ainda que será definido nos próximos dias um calendário de trabalho entre as áreas técnicas do TCU e do Banco Central. A expectativa é de que a inspeção seja concluída em menos de um mês. O compromisso da Corte é terminar esse processo o mais breve possível, declarou. Além de Vital do Rego e Gabriel Galípolo, participaram da reunião o ministro Jonathan de Jesus e diretores do Banco Central, responsáveis pelas áreas de fiscalização, regulação, cidadania e supervisão de conduta, além da Secretaria Executiva da instituição. Embargos. O caso chegou ao TCU a partir de uma representação do Ministério Público, junto à Corte de Contas, que solicitou esclarecimentos sobre os critérios adotados pelo Banco Central para decretar a liquidação do Banco Master e se alternativas menos drásticas forem consideradas. Em respostas anteriores, o Banco Central informou que o conglomerado liderado pelo banqueiro Daniel Vorcaro enfrentava uma crise aguda de liquidez, sem recursos suficientes para honrar compromissos com correntistas e investidores, o que teria tornado a liquidação inevitável. Agora caberá ao plenário do TCU julgar os embargos apresentados pelo Banco Central na sessão prevista na próxima quarta-feira, dia 21, quando também será definido o alcance formal da inspeção e da fiscalização sobre a atuação da autoridade monetária no caso. Escrevi na quarta passada, vamos rever o percurso, não haverá revisão da liquidação, esse papo é terrorismo diversionista, a atuação do TCU é legal, se acham que não recorra-se, chega de difamação em off, e se nada há a se opor à ação do BC, causa finita est, se há, sai ganhando o Brasil com aperfeiçoamento de procedimentos. Comento agora na madrugada do dia 13. O que foi mesmo a reunião desta segunda consolidou, o TCU tem competência para inspeção porque está na lei. Não haverá revisão da liquidação do Master, isso, diga-se, nem chegou a ser reivindicado por ninguém, e conforme se demonstrou aqui na quarta passada, eu só conversei em on com a lei. Tá bom, gente? É além do jornalismo de fofocas. E o Reinaldo deu mais uma traulitada na Malu Gaspar, né, gente? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!